Salve, amigos! Mais um super episódio do podcast Experts, realizado aqui nos estúdios da Geração X, na Avenida Paulista. Único estúdio chique com vista para Paulista, maravilhoso, e aonde a gente atua bastante, eu e meu irmão Zé Andrade. Sob o patrocínio do Ibragesp, certo? Beijão pro Lima. Sob o patrocínio da Modus, beijão pro Magnão, nosso querido amigo Magnão. Nós estamos abrindo mais um episódio. E eu vou deixar o Andrade chamar a nossa convidada de hoje. Salve, salve, galera! E hoje estamos aqui com uma convidada especialíssima. Uma querida, né? Uma amiga grande desse mercado da segurança privada. Nossa amiga, nossa irmã, Elis. Por favor, se apresente para a nossa audiência, fale um pouco da sua trajetória. A palavra está com você. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Uma honra estar aqui com esses dois experts. Muito obrigado, gente, pela oportunidade, pelo carinho. É uma honra você estar aqui com a gente. Nossa, A gente que agradece, Elis. Nada. Você é uma querida. Nada, uma honra poder estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho da nossa história, da nossa jornada, das nossas dificuldades, né? Eu vou contar um pouquinho para vocês. Conta pra gente, a Elis tem várias histórias, e ela vai começar na segurança, porque é onde a gente atua ultimamente. Então, fala aí, você já tem uma certa janela na área de segurança, né? Fala um pouquinho pra gente o que você vem fazendo na área. Então, eu estou há 24 anos no segmento da área de segurança privada. Ainda hoje, é um segmento onde a gente se tem aí no país o histórico de 6% só feminino. Eu diria que é um grande desafio para as mulheres, porém apaixonante. 24 anos aí é uma história. Quando eu cheguei nesse mercado, eu olhei para o lado e virei e falei, caramba, só tem homens. Só tem homens. O que eu vou fazer aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Do lado dessa machaiada aí. Eu cantava assim, eu não sei para onde vou, né? Eu olhava, é verdade. Porque eram só homens, né? Então, eu passei por diversos segmentos. Fiz marketing e aí saí da universidade. Fui trabalhar no segmento, trabalhei no Palmeiras um pouquinho, no segmento de marketing esportivo. Eu tenho uma história gigante aí com a área do esporte, né? Iniciei na área do esporte muito pequenininha, então tenho paixão por essa área. Passei por TV a cabo, no segmento de marketing, onde tinha-se aí um budget gigante, né? A gente já falava assim em milhões na época, destinado aí à área de promoção, de marketing, propaganda, de eventos, né? E aí, um desses clientes que eu tinha na infância vivia me convidando, Elisângela, vem fazer o comercial pra gente. Falei, não, gente, a gente tem um vínculo de amizade muito grande, eu não sei se daria certo, enfim. Aceitei a proposta, eu tinha um filho pequenininho na época. E eu virei e falei, bom, eu vou estar perto de casa, eu vou unir o útil ao agradável junto com meus objetivos aí. Então, eu conseguia estar mais presente, familiar, né? Sim. E eu virei e falei, vou experimentar. Rapaz, cheguei lá, não tinha investimento nenhum na área de marketing. Comercial Elisângela S.A., né? Ou seja, um pouquinho de tudo nós temos que fazer. Exatamente. né? né? E Você era chefe do CBU, então? era complicado, porque eu virei e falei, puxa vida, né? Mas tinha-se lá o olho clínico, né? Um olho feminino. Então, olhar o cliente como um todo, criar soluções como um todo. Sim. O que eu fiz? Falei, vou estudar. Aí peguei brasilianos, né? A metodologia brasilianos. Grande Brasa. Então, foi uma história do mercado, né, André? Desde os primórdios. O Brasa foi um desbravador, né? Chegou, só tinha mato alto. Pois é. Aí eu virei e falei, vamos estudar aí a bendita da fofa, né? Exatamente, E o que eu fiz? As primeiras visitas, né, para mim era um desafio. Olhava do lado, homens, eu falei, eu vou ter que quebrar o paradigma e, né,
E se impor um pouco, né? Se impor colocar um pouco como mulher e né? como Então, profissional, além de tudo, né? Mas também não é difícil se impor com essa altura, né? A mulher tem 1,80 m, pô. Ela chega chegando, né? Chegando. Mas a apresentação pessoal da mulher, E eu aí? falo que isso impacta bastante também naquilo que se diz respeito à credibilidade. Sim. Né? Então, eu viro e falo, as vestimentas tinham que ser um pouco mais distintas, porque o meu cliente lá era um centro de distribuição, por exemplo, onde a gente precisa se apresentar de forma adequada aí, né? Uhum. Não tem como fugir disso. Eu fui aproveitei um pouquinho do pai do marketing aí, o Philip Kotler. Eu virei e falei, aquilo que eu estudei, eu vou usufruir disso. Vamos começar com pesquisa de mercado? Falei, então vamos entender o que é e como funciona o mercado. É o que eu aconselho a qualquer profissional da área que queira trabalhar, né, nesse segmento aí tão desbravador, até hoje. O que eu fiz? Fui a campo para entender como é que funcionava as portarias. Puxa, dava de cara ali com um vigilante, Sim. né? Com o controlador de acesso. Então, era o meu concorrente que estava ali. Eu falei, caramba, como é que eu vou fazer essa abordagem? Já era o Tem primeiro marketing desafio, nenhum. né? Primeiro desafio. Eu virei e falei, vamos montar portfólio. Não existia portfólio. Foi bom porque eu peguei tudo cru e eu precisava criar um mix de marketing. Então, comecei com pesquisa de mercado. Fui olhar para a cara do cliente para ver, opa, como é que funciona isso. Foi decepcionante nas primeiras vezes, porque eu virei e falei, caramba, eu lido direto com o concorrente, como é que eu vou fazer? Catalogava o cliente, inseria lá nas minhas planilhazinhas, o meu concorrente, o que tinha no local, telefone, quando conseguia um contato. Então, ia conversar direto com o vigilante mesmo. Uhum. Falei, caramba, eu não posso ir com um portfólio com o nome da empresa. Você ia disfarçada, né? É. Disfarçada. Envelope sem identificação, coletava essas informações e levava para dentro de casa. Ok, chegava no escritório, né? A gente tinha aí, fazia-se o ciclo, já tinha o entendimento que eu precisava fazer um ativo, para tentar agendar uma visita, para gerar uma expectativa ou um estudo com o cliente. Eu falei, preciso desbravar disso. Sim. Vamos estudar um pouquinho mais convenção coletiva. Olha Aí só, fui hein? comer convenção coletiva. O sindicato, Encontrei mais alguém que estudou convenção coletiva. Encontrou, né? Então, Rapaz, Pois aqui é papo de maluco aqui, esse cabra aqui, viu? convenção coletiva de trabalho. Aí fui comer as convenções coletivas. Sim. E entender que no mercado tinham-se poucas empresas homologadas pela PF, né? Exato. Entender a Lei 7.102, de 1983, saber um pouco da história da segurança no mundo, né? Lá em 1820. Puxa vida, a gente começou com Pinkerton, se eu não me engano, para fazer a proteção. Carruagens. Foi buscar a Carruagens no origem da história. Velho né? Oeste. Tem que buscar, né? Para entender essa sequência toda, onde ia te levar, né? Exatamente, porque até então eu estava perdida no segmento. Então fui estudar um pouquinho do que era a história da segurança. Puxa vida, o cara foi proteger Abraham Lincoln e colocou as carruagens lá. Posteriormente aí, transporte de valores, que é a área desse cidadão que está aqui, né? E aí, em 1983, aí homologou-se, aí promulgou, né? Isso. A 7.102 e algumas empresas começaram a aparecer aí na parte de vigilância empresarial. Sim. E comi as duas convenções, formação de preço. Como é que forma preço desse trem, gente? É tão simples você formar preço de algo tangível e algo intangível, né? Custo de aquisição de cliente. Naquela época eu já pensava nos custos, eu sempre fui PJ, né? Então, Ou seja, né, vocês veem que é um preparo para essa área comercial. Aliás, você fez um marco, então, histórico, porque isso era uma coisa que não se fazia, né? Entrava, vamos fazer, vamos correr, dá preço e acabou, né? E você fez essa base, né? Você fez essa sequência, né? Sim, sim. Até para estar preparada para atender e atender com excelência. Eu brinco e falo que eu só tenho essa cara de lua preta aqui, não tem outra. Então, atender com excelência. Entrei dentro da operação, eu falei, eu preciso entender o universo da operação.
Isso a curto prazo, tá? Porque precisava ganhar dinheiro também, né? Então, a curto prazo, entrei dentro da operação e fui entender quais eram as atividades que um controlador de acesso desempenhava, como isso era regulamentado. A vigilância é a mesma coisa, né? Que são trabalhos distintos, empresas que devem ser distintas. A parte de facilities, como isso funcionava, e tecnologia. Na época era pouca, mas já existia, né? E como solucionar isso para o cliente. Falei, caramba, eu não posso comercializar simplesmente uma mão de obra. Eu preciso entregar a solução. Então, eu esqueci essa coisa da mulher, né, de virar e falar, olha, eu me acostumei a sentar e verificar que só tinham homens no comercial das empresas. Na operação, então, muito menos, né? Que não, eram muito poucas empresas que se tinha aí a mão de obra feminina. Me enfiei dentro da operação para entender exatamente quais eram os maiores desafios do cliente interno e do cliente externo. Então, eu visitava os poucos postos. A empresa tinha mais de 30 e poucos funcionários, então ela chegou a 720 e eu fiquei esses 20 anos numa empresa só. E o que eu fiz entrava dentro do cliente, buscava saber um pouco de operação logística. Cada cliente ele tem uma cultura, uma política ou não de segurança. Toda a característica dele. Né? É um organismo vivo. Né? O cliente é um organismo vivo. Um condomínio que é um pouco mais complicado. Então, para cada cliente, tem que se criar uma estratégia através do estudo que você faça lá em campo. Então, teoricamente, quem me recebia, ele conhecia preço. O preço. Então, ainda hoje, é um grande desafio, eu diria, de todo profissional, é entender que não é preço. Então, talvez uma conscientização do comprador de que não é preço, gente. A gente tratando de vidas. Sim. Né? Então, eu tenho meu colaborador lá na ponta, eu tenho procedimento, rotina diária, eu tenho processo geral e eu tenho usuário. Então, segurança é um conjunto de informações através de metodologia, estudo, processo. É um organismo vivo. Isso precisa funcionar de uma forma ao contento. Então, o usuário, eu diria que é a ferramenta mais importante. Então, essa comunicação tem que existir, não pode deixar de existir. Eu, como empresa, eu tenho que fazer o trabalho de conscientização. Sim. Através de comunicação, né? O segmento condominial, então, que o diga, né? Que eu costumo dizer que quem mais burla a segurança é o próprio morador. Opa! Falou a língua da gente. Né? Falou a língua. Vocês vejam o seguinte, pessoal. Área de segurança. Na verdade, a parte da vigilância patrimonial, homens, etc., ela virou praticamente commodities. Existe uma média de preço, tem regras, tem formação básica, tem sindicato, tem tudo no meio que o Andrade dá show de bola, que ele conhece tudo isso, convenção coletiva, etc. Então, a gente diria que o preço ele não foge de um certo padrão. Tudo que vocês estão ouvindo aqui é uma lição para que vocês entendam como que você se prepara para fazer diferente no mercado onde é commodity. Como é que você sabe a dor do teu cliente, vai no momento certo e como é que você atua nele. Esse preparo é fantástico. E assim, o mais bacana de ouvir a Eli falar, né, que pô, é uma craque, Elis é uma cracaça, né, nessa jornada, relacionamento. Né? Ela falou dos 24 anos de estrada dela, eu tenho só 2 a mais só. Então, a gente está quase junto ali, né? Fomos contemporâneos nessa área de segurança privada, mas eu fui pensando algumas falas dela que foram fantásticas, Elis. Você vem de um segmento, né, de uma formação de marketing, aí você pousa, né, na área de segurança privada, que era uma coisa nova para você, desbravando como mulher, né, numa área muito machista, e infelizmente a gente tem que assumir isso. Ainda existem muitas barreiras, poucas oportunidades para mulheres. Eu tenho orgulho de dizer que talvez
modéstia à parte, eu tenha dado oportunidade para muitas mulheres trabalharem comigo ao longo dessa jornada, né? E tenho muito orgulho do que elas se tornaram, né? Da onde elas conseguiram chegar, né? Mas você vai vendo que você construiu a tua jornada, primeiro, insight, TBC, tirou o bumbum da cadeira e foi lá ver como a coisa acontecia, para entender do negócio. Como é que você ia fazer um plano de marketing, um plano de vendas sem entender do negócio? Então você foi entender como era a atuação do vigilante, como era o controlador de acesso, para você poder planilhar isso e criar um plano de vendas desse produto, que hoje é commodity, né? Mas entender pouco mais. Mas não era exatamente commodity nessa época atrás. Então, assim, o desafio era pior. Os desafios grandes, né? Entender da legislação. Aí você cita 7.102, você cita a necessidade de conhecer da convenção coletiva, né? E aí você vai juntando tudo isso, você vê a importância de se estudar o que você está fazendo, para você ter autoridade, né? Que é o outro insight, você construir autoridade naquilo que você faz. Então, humildade intelectual de aprender um negócio novo. Então, essa é uma característica, um outro insight, né? O TBC foi o primeiro, a humildade intelectual de entender desse negócio como um todo, para aí sim você colocar todo o teu arcabouço técnico a teu favor e poder sentar hoje com a propriedade que você senta para vender um serviço de excelência, que a gente sabe que FTAG não vende preço. Não. FTAG vende excelência, vende a experiência do cliente. E eu tive a oportunidade de almoçar com o seu líder esta semana e ele me mostrou um pouquinho do domínio que vocês têm numa área lá condominial, né? Ou seja, ele falou, aqui é FTAG, ali é FTAG, ali atrás é FTAG. E eu fiquei encantado. E a gente vê que ali realmente não está se vendendo preço, está se vendendo a experiência do cliente e a excelência que o grupo FTAG entrega com os seus serviços. E como tem sido essa expansão do grupo FTAG? Eu sei que vocês têm uma equipe fantástica, fabulosa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da interação do time de vocês. Porque quando a gente entra na FTAG, a gente percebe que não tem silos, né? Como você vê em empresas. O pessoal do comercial, o pessoal do operacional, o pessoal do administrativo, o pessoal do RH. Não, é todo mundo FTAG. Que legal. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Eu vou contar um pouquinho da história de como eu cheguei na FTAG. Na verdade, em meados de 2017, eu já passava num condomínio em Alphaville mesmo. Uhum. E eu tinha conta num banco ali e eu parava, olhava e falava assim, puxa vida. Inclusive, comentava com a minha diretoria na época, em outra empresa. Falava, puxa vida, meu sonho era ter um uniforme e postura impecável como essa empresa tem. Aí chegava na minha diretoria e falava, eu quero isso aí. Eu quero isso aí. Se um dia eu tiver a oportunidade, eu vou deixar vocês, porque esse é o padrão de atendimento que eu gostaria de dar para o meu cliente, né? Cara, era impecável. Viatura no local, impecável. Postura do homem, uniforme, olhava e falava, caramba, é isso que eu quero. Exemplo, né? Então, eu bati um papo com um colaborador, o que dava para bater papo. Poxa, essa empresa aí, como é que é, né? Pesquisa de mercado, gente. Falar com o seu cliente interno, escutar, né? Então, vira e fala, a maior referência que você tem falou, comprador, quer ter excelência? Vai lá, conversa com quem está lá na ponta. O maior vendedor do seu serviço é aquele cara que está lá na ponta, ou aquela mulher que está lá na ponta. Então, eu conversava, batia papo tanto com as meninas quanto os meninos. E essa empresa aqui, poxa, olha, padrão. Porque a gente tem o hábito de falar na área de segurança que é padrão, é aquilo que é muito bom, padronizado. E procedimento, que impecável a empresa. Eu virava e falava, puxa vida, virava e falava, um dia se eu pudesse me abrirem a porta, eu vou representar essa empresa. E aí foram se passando-se os anos, eu fiquei 20 anos numa empresa só, no Bigode, né? No Bigode, eu sempre fui PJ. Bati um papo com a minha diretoria, fiz a minha baixa, entrou a pandemia. Falei, putz, entrou a pandemia, eu falei,
vou desistir da área. Agora lascou, né? Vou desistir da área, vou fazer alguma coisa um pouco mais feminina, né? Sair um pouco do masculino. Aí, dei uma ligadinha, nada, tinha mandado currículo, nada. Um dia liguei de novo, porque a persistência leva à perfeição, eu falo. Aquilo que você não sabe, Sim. vai estudar. Bata até uma hora, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Bati um papo, liguei, o Igor, o nosso gerente de operações, fantástico, gente. Um ser humano incrível, profissional exímio, inteligente, hábil, educador, né? Tem o senso de paixão por pessoas, que eu falo que é fundamental ter. Elisângela, bate um papo, tal. Enfim, bati um papo com o Flávio e depois bati um papo com o Garuti. E eu falei, olha, eu gostaria de dar esse meu rosto aqui. Eu sempre fiz a entrega com qualidade. Me dá a oportunidade para o desafio aí, vamos enfrentar o mundo. Cara, então, a FTEG é algo diferenciado. Eu já tinha a paixão. Né? Eu não representaria algo que eu nunca representei. Não acreditasse, né? Exatamente. Eu tive a oportunidade de ir para grandes empresas, mas eu queria estar próximo de casa, próximo de família. Meu objetivo pessoal era criar bem os meus filhos. E aí eu virei e falei, caramba, tão do lado aqui uma empresa com um padrão tão... Com os valores alinhados, né, Elis? Que coisa bacana. Declinei de preço de convite, virei e falei, é isso que eu quero. Estou do lado de casa. E o cara realmente faz um trabalho diferenciado. Desde padronização do colaborador, ergonomia. Hoje, no mercado, eu viro e falo, é difícil você ter algo padronizado. É difícil você conversar com o colaborador lá na ponta, o colaborador está satisfeito com a empresa que ele está. Cara, lá Então, eu virei e falei, caramba, é isso que eu quero. E iniciei, estou há 3 anos com eles. Faz aniversário agora em agosto, 3 anos de casa. E o Garuti é o cara que faz um trabalho diferenciado no mercado, no que se diz respeito à padronização, a processo, né? E a empresa é uma só. É isso. Eu, naturalmente, já tenho paixão por operação. Então, eu trabalho junto com a operação 24 horas por dia. De dia, de noite, no final de semana, no acompanhamento. RH, junto. DP, junto. Faturamento, junto. É o financeiro, de uma forma em geral. E é um cara que incentiva muito ao time a estudar, sempre. Então, vira e volta, tem Escola Bootcamper de Negócios aí, né? Eu nunca perdi um. Legal, hein? Então, eu viro e falo, você precisa buscar aprimoramento. A velocidade, as coisas mudam na velocidade de luz. Se a gente não se aprimorar, o que é que a gente está fazendo aqui? Relação de troca. Então, eu tenho que aprender. Vocês são educadores, eu viro e falo. O nosso grande desafio é educar as próximas gerações aí, né? A gente não pode largar as gerações, né? O Garuti fala uma coisa muito interessante quando ele participa nos painéis com a gente. Sempre agradeço o Garuti pela gentileza de estar junto com a gente, sensacional. E ele fala uma coisa, essas gerações que vêm aí, a gente às vezes critica. Quem que está preparando essas gerações? Eu não esqueci disso que você falou não, viu, Garuti? É sensacional. Ei, cara pálida. Ei, cara pálida. É você, tá? É você que está preparando essa próxima geração. Então, antes de criticar as próximas gerações... Faz melhor agora. Olha no espelho e vê quem está preparando as próximas gerações. Então, Elis, a gente... Nós, né? Somos nós. É um grande desafio. A gente está sempre falando aqui a respeito dessa coisa da mulher e tal, e sem levar para aquele lado chato do feminismo, daquela disputa, porque não é aqui o que a gente trata de disputas e de estratégias, né? É pareado. Me fala aí das tuas experiências quando você vai num local, você faz o relacionamento com as empresas, né? Como é que você... O que você encontra de dificuldade, se você é que encontra alguma dificuldade ainda, pelo fato de ser mulher? Se você tem que se sobrepor na hora de uma apresentação, na hora de uma conversa, porque alguém pode dizer, o que essa mulher está fazendo aqui? Porque, em geral, o pessoal acha que quem entende da segurança é o homem. Sim. Então é só o homem, é a gente que sabe de segurança. Não, a gente não sabe nada. A gente sabe igual a mulher. Mas para evitar qualquer tipo de fala que seja incorreta,
quem sente é você. Queria que você dissesse se você já passou, passa, se ajusta, se você dá logo um foda-se pra lá, na cabeça do cara. Como é Ele que tava muito educado. Quando ele falou fala equivocado, eu falei assim... Falei, pô, tamo fala tudo em casa. imbecil, Estamos né? tudo em casa. Né? É que quando eu começo a falar devagarzinho, o André já começa a cutucar e fala assim, fala logo, filha da mãe. Que bom, eu também já posso relaxar, Já né? pode relaxar Posso e falar, soltar fala o que você quer. palavrãozinho aí, né? Pode, pode. Tamo Como é em que você casa, sente Elis. que essa coisa da mulher na segurança, sem puxar para esse lado chato do feminismo, mas como é que você se põe? Como é que você se põe? Eu viro e falo, mulheres que queiram aí seguir nessa trajetória, gente, é altamente desafiador e altamente apaixonante. Então, é para quem gosta da proatividade, né? A mulher, a gente já tem esse senso... Apurado? Apurado, analítico, né? Eu falo que o homem é mais focado, né? O homem, ele tem aí o cérebro reptiliano, porém ele faz... ele tem muito mais foco. E a mulher, em contrapartida, ela é multidisciplinar, ela consegue fazer muito mais coisas. Então, eu falo que o Papai do Céu fez tudo muito equilibrado, né? Uhum. Não enxergar a diferença. Eu preciso, indiferente de ser mulher, homem ou outro, eu preciso. A gente tem que entender que a gente precisa um do outro, Sim. né? Então, dentro das corporações, infelizmente, eu viro e falo que o mercado ainda tem isso, na FTEG a gente quebra isso. Cara, eu preciso... essa diferença não vem só entre o homem e a mulher, vem entre departamentos. Então, operação, RH, comercial, financeiro. Eu viro e falo, gente, a empresa é uma só. Só tem um sobrenome aqui, né? Que é empresa, né? Então, Quando o cliente só enxerga isso, né? Eu tenho um problema com a FTEG, eu quero resolver com a FTEG. Não me interessa se é o RH da FTEG, se é a segurança da FTEG, se é operações da FTEG. É isso que a gente precisa ajudar. É uma né? consolidação disso, né? Isso tem sexo masculino, feminino? Não tem, não tem. Então, eu tenho que me preocupar com o colaborador interno Perfeito. e com o colaborador externo, e com o cliente. Então, eu viro e falo, caramba, eu preciso servir. Eu falo que a maior obrigação que a gente tem na face da terra aqui é o que vocês estão fazendo aqui, ó. É servir o outro, né? A monetização é consequência. É consequência. Então, lá atrás, quando eu me deparei, eu me choquei, né? Com relação às tratativas, quando era homem do outro lado, eu já me preparava porque eu sabia que eu tinha que me portar um pouquinho melhor, né? Eu falei, eu vou ter que falar a língua dele. E para falar a língua do homem, eu não posso ter milindre. Eu cheguei e falei, caramba, ainda bem que eu já vim da área esportiva, então... Já dava logo uma cortada na orelha e pronto, Nada, né? nunca cortei. Nunca precisou. Nunca. Se eu te disser para você, nunca. Uma vez aconteceu dentro de um centro de distribuição gigante. Eu tive o segundo filho e eu voltei a trabalhar. Ele não tinha 2 meses, né? Então eu o amamentava. Catei uma visita dentro do centro de distribuição gigante, com 113 docas, eu nunca vou esquecer, né? Era do segmento farmacêutico. E aí quem me recebeu, o cara, pô, tudo bem, tal, mulher, né? Então, tô aqui no hotel, tô sozinho. A gente tinha batido papo lá, tô aqui sozinho e tal, piriri, pororó. Eu falei, cara, então vamos lá, você deve estar com o seu tempo curto, também tô, vamos passear aí, vamos ver seu centro de distribuição. Cara, eu fiz esse cara andar 1h30, 2 horas comigo dentro do centro de distribuição. Cansou ele direitinho. Cansei, doca por doca, né? Fiz Por isso que ela análise sabia que era 113, tá vendo? Exatamente. Peguei a parte perimetral inteirinha. O que a gente vai colocar aqui? Sensor de barreira, vamos colocar concertina, vai alarmar, central, a doca, como é que vai funcionar o seu par, produto de alto risco, vai segregar ou não? Aí ele ficou olhando pra minha cara, tipo assim, acho que não vai dar certo. Acho que não vai dar certo isso aqui, não. Né? Aí começou a bater papo de segurança, piriri, pororó. Cara, desenrolou o assunto e ele me questionava algumas coisas, eu questionava com o outro. Mas eu tenho um orçamento dessa empresa aqui. Olha, essa aqui, tá vendo a apresentação dela? Tem na época, um CD, ó. Coisa antiga, hein? Coisa antiga. CD. Tinha um CD de apresentação. Eu falei, então, dentro da área de segurança, as margens da gente, falando, cara, de lucratividade é muito baixa. Sim. É muito baixa. Então, desconfio porque também, né, não sobra grana para fazer isso. O custo daquilo era uma fortuna na época. E começou a bater papo, piriri, pororó. E, cara, automaticamente o assunto sumiu. Sumiu.
Falou, pô, tô subindo. O cara era de Santos. Tô subindo de Santos aqui, tô aqui e tal, piririporó. Falei, boa estadia pra você, e a molecada, e família. Então, você quebra, gente. Aí fui estudar neurolinguística também. Porque eu virei e falei, vou ter que estudar comportamento. Pessoa com braço fechado, não tá apto a me ouvir. Braço aberto, tá apto a me ouvir. Tá ali... Pensando, pensativo. tá prestando atenção. Então, fui estudar também perícia criminal privada, para entender um pouquinho mais. Em contrapartida, fui fazer Reiki, sou mestra Reiki, para poder... Equilibrar. Não, olha como é legal a formação e a busca do conhecimento. Autoconhecimento. Lifelong learning, a gente sempre fala, aprendizado constante ao longo da sua vida. Não faça diferente, certo, Elis? É isso. E perguntar, o que você sabe? Nada. Por quê? Porque a gente aprende todos os dias, gente. Sim. Nós estamos aí, o pós-pandemia aí, né, nos ensinou que a gente acha que sabe das coisas, a gente não sabe de nada. Então, manter a humildade de que o mercado é desafiador, né? Antes, um pouquinho, a gente estava comentando exatamente disso. Quais os desafios que a gente já tem hoje no segmento, por exemplo, de facilities, que é um segmento que cresceu pós-pandemia, em virtude da asepsia, dos processos de limpeza, né? Limpeza hoje é algo altamente técnico. Né? A gente vai ter aí a Abralimp, não deixem de ir, porque é exatamente, façam o exercício do TBC, tá bom? Tira a bunda da cadeira e vai na Abralimp, porque hoje você tem um produto específico para cada área, para cada material. Então, eu preciso ter o senso dos educadores aqui de ensinar o colaborador lá na ponta a usar isso. Então, a gente está falando de produto químico. A nível de saúde, isso impacta bastante. Quantidade de horas trabalhadas por metragem. Exatamente. Atendida, né? Cresceu muito mais do que a segurança. A área de facilities cresceu muito mais que a segurança. Então, eu tenho um produto dentro da empresa, que seria a higienização, limpeza, conservação, jardinagem, que hoje é muito mais técnico do que a segurança. Como é que eu faço para reduzir perda? Ozawa, um abraço para você, viu? Ozawa, imersão do Ozawa, NPS 100. Exatamente. Hoje ele está começando a 5ª imersão de prevenção em perdas. Hoje nesta gravação, verdade. Lembrou bem. Nosso irmão Anderson Ozawa. Beijão, Ozawa. Sucesso na sua imersão, meu irmão. É verdade. Mas é uma área importante, né, Elis, para você prestar atenção, né? E ir pela prevenção de perdas também, né? Exatamente, que engloba tudo, né? Sim. Então, eu falo, o colaborador lá na ponta, né? Esse senso de educação do colaborador lá na ponta é de suma importância. Sim. Falando de humano, eu não posso ter a mesma pessoa que faz a supervisão, por exemplo, da área de segurança, que é trator, né? Como a gente tem um linguajar um pouco mais pesado, a gente consegue discutir e brigar num nível mais pesado quando eu tenho a mão de obra lá na ponta que é um pouco mais carente, que tem uma formação cultural um pouco mais deficitária, que tem um salário, gente do céu, que ele tem um salário muito menor. Então, esse cara eu preciso fidelizar. E o mercado também tem que aprender a comprar. E nós, comerciais aí, né? Comerciais, operação também... a gente precisa fazer com que a gente tenha diferenciais para reter esse profissional. Porque, humanamente, trabalhar lá na ponta com um serviço braçal, altamente técnico hoje, altamente técnico, né? E sem cuidar direito deles? Cuidar né? direito deles. Então, a gente está falando... Eu trabalho com humano, então eu preciso reter esse talento. Né, fazer a retenção desse talento, educar, né, esse time aí, a gente precisa fazer esse trabalho de educação. Né? Dentro da FTEG a gente também tem o mercado de facilities, a gente cuida com carinho danado do time. Né? Volto a dizer, o Garoto faz um trabalho diferenciado no mercado. E se antever, né, faz esse trabalho de prevenção das mudanças que o mercado ocorre, né? Então, eu viro e falo, vamos esquecer a diferença homem, mulher, humano.
humano. Né? Então, eu viro e falo, mulheres, venham para o segmento, porque, de verdade, eu não sinto diferença nenhuma hoje. Tá? Eu falo que provavelmente devem se instituir aí, ou já deve estar em processo em plenário aí, de uma obrigatoriedade de se ter mulheres dentro do segmento da gente. Né? Possivelmente pode ser que isso aconteça. Eu convido vocês a virem para cá e esquecer a diferença. Eu preciso do Zés, né? Eu preciso do Pedro, do Paulo, de todo mundo, né? Então eu viro e falo que a gente precisa servir e ter esse senso que vocês têm aí, como ninguém. Educador, gente. Sim. Educar, ensinar. Eu acho que é o grande conceito, né? Você, quando fala assim, tanto faz se homem ou mulher, tendo conhecimento, tendo a vontade e tendo uma boa gestão, vai com tudo, né? Sim, com certeza. E aí, ele, puxando um pouquinho para essa questão do comportamento humano, você sabe que eu sou um apaixonado por gente, né? Por tudo que envolva pessoas e desenvolvimento de pessoas, principalmente dentro do ambiente corporativo. Isso é uma coisa que é uma paixão, me encanta. Mas eu sei que você tem esse lado do esporte muito presente na tua vida, né? Eu queria saber o que você trouxe, quais as lições, os valores do esporte que você trouxe para a tua carreira, para o ambiente corporativo e que você usa até hoje. Me dá um minuto antes dela responder. Foi minha parceira no beach tênis do bootcamp e graças a mim nós perdemos para todo mundo. É nada. Vai, desculpa, segue, por favor. Eu sou apaixonada por esporte. Eu diria que esporte salva a vida. Esporte me trouxe. Você está perguntando o que me trouxe. Eu iniciei com 4 anos ginástica olímpica. Eu fiz até os 7. Dali para frente, até os 22, eu fui atleta de voleibol. Porém, fazia ciclismo, corria, o que tivesse na frente. Joguei futebol de salão. Então, a minha paixão por esporte já veio da infância. Aí, o que traz pra gente? Equilíbrio emocional. Perfeito. Disciplina, né? Disciplina. Então, eu sou a pessoa que acordo 4h30, 5 horas da manhã, eu já estou ligada no 220. Mesmo no final de semana, né? Acordo cedo. Então, essa coisa de respirar, oxigenar, é o que o esporte traz. Então, seja lá a caminhada, seja lá... Eu viro e falo, meus filhos, desde pequenininho, eu já virava para os dois, tanto que eu tenho um lá, foi atleta de basquete do Pinheiros, jogava basquete desde os 5 anos de idade, ele parou recentemente, foi para o mercado corporativo agora. Mas essa coisa de oxigenar, de disciplina, de olhar para o outro de forma diferente. Sim. O atleta, mesmo que seja atleta de alto rendimento individual, ele tem no DNA dele essa coisa de o outro. Olho para mim, mas olho para o outro. Equipe, né? Equipe. E mais que isso, a autocobrança e superação. Não é superar o outro, é superar a si próprio. A si mesmo. Então, eu viro e falo, isso fica no DNA. Autossuperação, a gente se superar 24 horas por dia. Então, eu preciso melhorar. Então, essa sede, essa gana, essa vontade, né? Eu falo que é muito importante. Né? Então, você precisa ter paixão, precisa ter tesão pelo que você está fazendo. O esporte traz muito isso. Você virar e falar, putz, eu tô meio cabisbaixo. Você... Retomada de fôlego do nadador, sabe? Retomada de fôlego do nadador. Nem todo mundo acorda todo dia bem, né? Então, mas aí dá aquela... oxigenada no cérebro, respira, inspira, então eu viro e falo, vai, não pode parar, então a persistência. Então eu diria que o esporte só tem benefício. Eu, até hoje, eu não encontrei o que tem de malefício. Sim. Dói, hein? Dói. Depois você passa 50, eu tô indo caminho pro 52. Dói mais, dói as articulações da gente, a gente já não tem... Mas é uma forma da gente virar e falar, eu estou sempre em movimento. Exato. Eu preciso aprender.
Então, isso fica no seu subconsciente. Talvez esse traço, que eu tenho, muitas pessoas têm, quem pratica algum tipo de esporte virar e falar, eu preciso movimentar. Opa, eu cheguei até aqui, agora eu achava que sabia disso ontem, mas hoje eu já não sei. Né? Daqui 5 anos, como é que vai se comportar o mercado da gente? O mercado de segurança privada, facilities, né? A gente estava falando há pouco aí, um pouquinho antes, dos orientais. Os orientais que estão anos-luz na frente da gente. Um cara de tecnologia que está aqui, cara, o que a gente vai ter dentro das operações daqui 5 anos? Menos pessoas? Mais robôs? Né? O IA, hoje a gente está aqui, os celulares estão aqui, então ele sabe a nossa faixa etária, nosso comportamento de consumo, inclusive. As preferências, né? Todas, né? Isso, se você gosta mais de azul, amarelo, verde. Aqui, um cara do esporte, se vira e fala, um cara de humanos, tudo que a gente está fazendo está sendo medido. Então, daqui 5 anos, como é que a gente... Como é que isso vai ajudar na segurança daqui a um tempo, né? Porque é inevitável que a tecnologia aplicada na segurança, a gente fala isso constantemente aqui, inclusive que a gente fala ali no nosso slogan, né, Andrade? Olha lá, ó, eles se uniram para falar sobre pessoas e tecnologia, porque tem tudo a ver com tudo isso. A Elis traz uma experiência fantástica da área do esporte, que eu acho que é isso que trouxe você para essa área da operação, do comercial, do marketing, para você atuar com bastante foco e buscando o resultado. Isso bem é uma característica de quem teve um preparo no esporte. Essa coisa que você transborda isso para a tua profissão atual, tá certo? E a tecnologia está na lateral disso, ela vai te apoiar para todas as decisões. E ela vai obrigar todo mundo que está ali, Andrade, todo mundo que está lá tem que saber o seguinte: vai estudar, vai se preparar, porque a tecnologia não vai te engolir, você vai operar com ela. Agora, ajuda aí, né? Se você ficar em casa parado, aí ela vem e te engole mesmo, tá certo? Exato. Você tem os 3 As, né, irmão? Sempre falo. Autodesenvolvimento. Primeiro, deixa eu me corrigir. Primeiro você precisa se autoconhecer. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Depois você precisa se desenvolver. Então, autodesenvolvimento. Isso. Né? E por último, autorresponsabilidade. Você é o único responsável pela vida que você leva. Simples assim. Então, não terceirize suas responsabilidades. Isso. Não terceirize o protagonismo da sua própria vida. Então, para isso você precisa tomar conta. Você tem que tome fazer, as rédeas. Você tem precisa se autoconhecer, se autodesenvolver. Não é a empresa que tem que cuidar do seu desenvolvimento, cara pálida. É você. E você precisa ter autorresponsabilidade. Simples assim. Sem esses 3 As, você não vai adiante. Vou guardar, hein? Vou guardar a receita. Não, nós aqui estamos aprendendo. A receita, ela já deu. A receita você está dando. Mas você já deu. É importante. Tá, a responsabilidade, A responsabilidade é importante. Ô, Andrade, mas ela tá aí tranquila, sossegada, tá tudo suave. Tava aqui. Nervosa no Ela início. chegou nervosa, mas deu um banho de conhecimento, tranquilidade, ela falou tudo que ela bem quis. É assim, a gente tem um momento... Peraí, tem uma mensagem aqui, deixa eu olhar aqui. Magnão, olha lá. O Magnão tá falando o seguinte, tá na hora do pega essa visão. E o Lima falou assim, Bragesp tá aqui querendo aparecer. Então... Agradecendo mais uma vez ao Cleiton Magno, do Modus, e ao Luiz Lima, da Ibragesp, a gente vai para o momento. Pega essa visão, que eu deixo o Andrade fazer, porque ele gosta de falar com você aí. Vai lá. Momento Pega Essa Visão. E no momento Pega Essa Visão, o nosso convidado, o nosso expert, né? Neste caso, a nossa convidada, a nossa expert, especial, traz um papo reto para a nossa audiência. Então, Elis, qual é o papo reto que a Elis quer mandar olhando para aquela câmera? Aquele recado aquela tranquilo. Dá uma aula para a turma que está ali te esperando. Aula Brilha. Aula nada. Aula eu tenho com vocês aqui, isso sim, né? Como é que você isso que é importante. Vai dar o teu papo reto para a turma? Vamos lá. Pessoas saiam da zona de conforto, estudem todos os dias, muita gana, muita raça, façam o TBC, tirem o bumbum da cadeira, vai entender
de pessoas, vai entender quais são as necessidades do mercado, movimente-se. Então, é essa a minha visão. Movimente-se. Entenda que a gente precisa todos os dias, constantemente, aí, fazer o estudo, fazer a troca, né, de informação. Então, a gente precisa entender que a gente trocar precisa experiência, um do outro. né? A gente precisa um do outro. Mulheres, venham para o mercado. Mercado bacana, sensacional, dinâmico, muda 24 horas por dia. Cada situação, cada cliente. Então, parem de enxergar aí a diferença, né? A gente não tem diferença de nada. Tem que estar junto. Tamo junto. É isso aí. É isso aí. Ou seja, a mensagem está dada. A Elis trouxe para nós aqui uma coisa de disciplina, uma coisa de esportes. Como é que ela fez para enfrentar um mercado que ela desconhecia? Acho que essa é a maior receita. Perfeito. Ela chegou aqui tensa e tal, mas olha o recado que ela deixou. Foi lá, aprendeu, estudou, se preparou, trouxe alguma coisa. Ou seja, gente, lifelong learning, gostar de gente. O Andrade dá aula aqui de liderança, ela foi aprender isso, naturalmente ela se tornou uma líder, Andrade. Perfeito. Com todo o aprendizado, da maneira que a gente fala aqui, ela foi fazendo isso de uma maneira brilhante. Por isso que ela se destacou. Quando ela chama as mulheres para virem ao mercado, a gente entende que com isso você está convidando para que elas venham ter sucesso, porque é o que a área vai permitir. Tá certo? É isso, meu Contigo, irmão. Então, pessoal, para brindar a nossa plateia com essa presença ilustre feminina, uma guerreira, e agradecer a todos vocês que estão nos assistindo com um trecho de um poema muito bacana que tem a ver com esse momento. Rega tuas plantas, cuida das tuas flores, o resto é só a sombra das árvores alheias. É isso. É isso aí. Coisa linda, hein? Olha. Elis, a gente quer te agradecer seu tempo, você está aqui com a gente, disponível. Foi um prazer fazer esse programa com você. Em breve ele vai estar aí para você deixar registrado que, além de tudo que você já realizou na vida, você já fez uma gravação que vai marcar para sempre na sua vida. É muito gostoso estar aqui com gente como você. Muito obrigado. Okay? Eu é quem agradeço, gente, demais aí pela oportunidade, né? Primeiro podcast que eu faço, tá bom? Sensacional, e Primeiro mandou de muito muitos. podcast. bem. Assim, na olho no olho, é o primeiro, né? Mas está tranquilo que foi tudo maravilhoso. Nossa, amei de paixão. De Foi verdade, bom, né? agradeço imensamente aí a oportunidade. A esses dois grandes caras aqui, são grandes educadores. Eu viro e falo que a gente precisa de gente assim, né? Obrigado à família EFTEG, né, pela oportunidade, pelo carinho. Empresa diferenciada no mercado, um cara diferenciado no mercado. Né, atrás de um grande homem também existe uma grande mulher, a dona Paula Garuti aí que toca, né? Essa é a verdade, né? Então, ali a família e a todo o time lá, operação, RH, todos os colaboradores. Então, estamos juntos. E mais uma vez agradeço. A gente que agradece. Ali, Aqui, ó. Ó. Pessoal, fechando mais um episódio sensacional, diretamente aqui dos estúdios da Geração X, com a Elisângela Rodrigues. Obrigado, Elis. Um beijo para você. Obrigado, Valeu, gente, pessoal. Obrigado, eu que agradeço. Bora viu? lá, pessoal, pro alto e avante. Obrigada. Fechou.